E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui em algumas armadilhas dentro da defesa siciliana que você precisa conhecer, quer você jogue com a siciliana ou contra ela. Vamos começar aqui, a siciliana é E4 e as negras jogam o movimento C5. É o movimento mais forte que as negras têm contra esse peão E4, que vem com a ideia de que quando as brancas jogarem D4, elas vão estar trocando um peão central por um peão lateral, né, que é o peão C, e portanto as negras controlam indiretamente o centro, mantendo os dois peões centrais aqui, beleza? Aqui as brancas jogam cavalo F3, entrando na siciliana aberta. Eu fiz uma enquete no meu canal perguntando para vocês qual é a arma de vocês contra a siciliana e a grande maioria respondeu que joga a siciliana aberta. Portanto, as armadilhas que nós vamos estar analisando aqui vêm dessa variante, ok? Aqui, ainda dentro da linha principal, as negras jogam o movimento D6, que apoia o peão de C5, bem como abre aqui o bispo branco. As brancas jogam D4, né? E naquela ideia, as negras têm o que elas querem, trocando um peão lateral por um peão central. No entanto, as brancas têm um fortíssimo cavalo no centro, bem como um peão central, que dá compensação temporária por essa troca, beleza? Então a posição aqui é bem combativa. As negras jogam cavalo F6, que vem com uma ameaça imediata no peão de E4, e você precisa desenvolver ao mesmo tempo que defende o peão. Portanto, o movimento mais lógico e mais forte é o movimento cavalo C3. E aqui, dependendo do que as negras jogarem, você vai estar em uma variante da siciliana aberta ou em outra. E dessa posição, nós vamos analisar o movimento G6, que entra na siciliana dragão. O movimento G6, ele sinaliza que as negras têm a intenção de jogar aqui bispo G7, eventualmente fazer o roque na ala do rei, beleza? Aqui as brancas continuam desenvolvendo com bispo E3 e a continuação mais natural é bispo G7, que entra na siciliana do dragão, beleza? No entanto, aqui as negras podem estar tentadas a jogar o movimento cavalo G4, tentando ganhar o par de bispos, né? Forçando você a mover o seu bispo negro. No entanto, isso cai numa fortíssima armadilha que vem após o movimento bispo B5. O movimento bispo B5, né, vem com um cheque no rei que precisa ser bloqueado. Seu oponente não tem para onde mover o rei para sair do cheque. Ele claramente não vai bloquear o cheque de dama, porque senão ele simplesmente perde a dama, né? Vamos dar uma olhada aqui nos dois movimentos. Ou ele bloqueia de cavalo, ou ele bloqueia de bispo. Se ele bloqueia de bispo, ele simplesmente perde a peça. E aí você pode estar pensando, não, peraí, por que ele não toma aqui a sua dama? Pois bem, o bispo está cravado. E essa é a ideia do cheque bispo B5. Se ele defende aqui de cavalo, você toma o cavalo dele. Após a recaptura de peão, você toma aqui o peão de C6 com cheque, dando um duplo no rei e na torre. E independente da continuação, né, você tá ganho. Aqui, caso o seu oponente jogue um bispo G7, você desenvolve o seu bispo normalmente, né? E a partida vai continuar. Porém, se cavalo G4, o cheque ainda funciona, ok? Aqui são as mesmas alternativas. Se ele bloquear de bispo, você ganha o cavalo. Se ele bloquear de cavalo, você ganha a torre no final da variante. E o melhor movimento para o seu oponente é jogar rei F8, né? Perdendo o direito de roque. O computador é um psicopata e ele acha que essa posição aqui tá igual, mas eu te garanto que é muito mais tranquilo você jogar isso aqui de brancas, tendo direito ao roque, sem seu rei aqui no centro, sem sua torre aqui travada no canto, do que é você jogar de negras. Então, de qualquer forma, eu recomendo que você dê o cheque de bispo B5. Lembrando, galera, não é decorar a ordem dos movimentos que vai fazer você melhorar. É você entender que em muitas posições na siciliana, quando o seu oponente jogar aqui o cavalo tentando ganhar o bispo, você às vezes vai ter esse golpe, então comece a procurar, que de vez em quando você acha. Se você está gostando do vídeo até agora, se inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado e deixa o like. Então, vamos para a próxima. A próxima armadilha também provém aqui da siciliana aberta, da mesma posição, porém ao invés de jogar G6, né, entrando aqui na siciliana dragão, as negras jogam o movimento
A6 entrando na variante mais popular, que é a siciliana Najdorf. Qual que é a ideia desse movimento A6? Ele é um movimento que parece meio bobo, né? As negras não estão desenvolvendo nada, não estão progredindo o estado do jogo e estão fazendo um movimento de peão no canto. Porém, esse movimento A6, ele é um movimento que sempre é útil na siciliana. Vocês acabaram de ver a força que o cheque bispo B5 tem, né? Isso daqui também tira a possibilidade de qualquer um dos cavalos irem para a casa B5 e é meio que um movimento de espera por parte das negras. Elas estão aguardando para ver onde você vai desenvolver suas peças para poder fazer o próximo movimento delas, né? Mantendo a flexibilidade, se elas querem jogar um cavalo D7, se elas querem jogar um cavalo C6, se elas querem desenvolver o bispo para cá após B5, ou se não, para o outro lado, né? E se em qualquer momento você jogar bispo C4, B5, que é um movimento natural na siciliana, vem com o tempo em cima do seu bispo, ok? Portanto, esse movimento A6, apesar de parecer um movimento bobo, é bem forte, ok? Aqui eu recomendo que você desenvolva o seu bispo para G5 ao invés de E3. Por quê? Porque naquela posição o peão estava em G6 e o bispo poderia ser fianquetado caso o bispo G5, beleza? Então você não estava ameaçando danificar a estrutura de peões do seu adversário. Aqui você tá. Caso o seu oponente continue, digamos, com B5, né? Aqui você simplesmente toma o cavalo em F6 e o seu oponente vai jogar com uma estrutura de peões danificada aqui na ala do rei, beleza? Se o seu oponente tomar com o outro peão, fica um pouquinho ruim de tirar o bispo e ele vai ter que jogar com esse peão isolado. Então, de qualquer forma aqui, você tem uma ameaça de tomar esse cavalo no próximo movimento. Seu oponente aqui vai jogar o movimento E6, é o único movimento lógico que mantém a flexibilidade das peças, que é o motivo pelo qual as pessoas jogam a siciliana Najdorf e também, né, impede que você duplique os peões, porque agora se você toma o cavalo, a dama recaptura. Aqui você joga F4, que vem com uma ameaça que você precisa entender, porque se as negras jogam um movimento aleatório aqui, né, por exemplo, B5, você vai ganhar o cavalo com E5. As negras têm como recapturar o cavalo depois, é uma posição teórica, mas eu duvido muito que o seu oponente vai ver que a continuação é D por E5, F por E5, dama C7, único movimento que possibilita a recaptura do cavalo, né? E aqui após você tomar o cavalo, elas têm esse cheque que vai tomar o bispo, né? E aí você não ganha uma peça de graça. Porém, isso daqui é comum só em nível de mestres, beleza? Num jogo amador, seu oponente ele vai ver que perdeu o cavalo e vai simplesmente abandonar a partida, beleza? Então aqui após F4, um movimento lógico também é cavalo D7, controlando aqui a casa de E5, ok? Então aqui você joga o seu bispo C4 e como nós havíamos comentado mais cedo, o movimento B5 é um movimento muito comum aqui para as negras, faz muito sentido. É um movimento que elas já queriam jogar de qualquer jeito para desenvolver o bispo e vem com tempo em cima do seu bispo. Elas estão na expectativa que você vai simplesmente voltar o bispo e elas vão poder jogar bispo B7. No entanto, não é isso que vai acontecer. Aqui você tem um incrível sacrifício de bispo. Bispo toma E6. Após seu oponente recapturar, você captura de cavalo, atacando a dama do seu oponente. E aqui o movimento correto é jogar dama A5, beleza? No entanto, seu oponente muitas vezes vai jogar o movimento dama B6, beleza? Por quê? Porque impede o roque, né? Ele habilita aqui um cheque em cima do seu rei, bem como mantém a dama numa casa mais próxima aqui do centro, né? Mais dentro do jogo. Esse movimento dama B6 é um erro, e agora, após cavalo D5, você entende a compensação daquele sacrifício de bispo, que parecia um sacrifício à toa. Pois bem, não é. Você está ameaçando dar um duplo aqui em C7, que vai estar apoiado aqui pelo outro cavalo, qualquer seja o cavalo que você escolha, bem como você está ameaçando a dama do seu adversário. É quase forçado tomar o cavalo aqui em D5, e você toma de dama, ameaçando a torre do seu oponente em A8, beleza? Aqui você vê que as negras até têm um cheque, porém a dama sozinha não vai fazer nada. Se o cheque aqui em E3, você simplesmente joga rei F1,
E você vê que você está perfeitamente bem, não tem muito como as negras continuarem o ataque e ao mesmo tempo, né, elas precisam lidar com o fato que você está ameaçando aqui a torre. Então não se preocupe com esse cheque de dama E3. O mais comum aqui é o movimento que perde a partida, bispo B7. Teoricamente as negras estão cobrindo todas as ameaças, né? A dama defende aqui o cheque de cavalo, você vai ter que mover sua dama para não perder ela, né? E tá tudo certo aqui, as negras estão muito melhores. Pena que isso não é verdade, porque aqui você tem o movimento cavalo C7 cheque. Parece estranho, né? Esse movimento aqui não estava coberto pela dama? Pois é, ele tá. Mas você tirou o cavalo não para capturar a torre, mas sim para você liberar a casa que ele estava ocupando aqui em E6 para você jogar dama E6 e checkmate forçado após a defesa do bispo aqui, com bispo E7 e dama toma E7, checkmate, beleza? Vamos agora dar uma olhada em algumas armadilhas que as negras podem jogar. Aqui, ao invés do D6 que a gente estava vendo até então, que é a variação normal, né, a linha principal da siciliana aberta, as negras jogam o movimento E6, que se chama variação de Paulsen. Aqui, as negras abrem tanto a dama quanto o bispo negro ao invés do movimento D6, né? Que abre o bispo branco. Pois bem, as brancas continuam normalmente, né? Jogando aqui D4 para poder trocar esse peão C pelo peão D e solidificar o cavalo no centro, como nós havíamos visto nas outras variações. E aqui, após a troca, né? As negras jogam o movimento A6. Assim como na Najdorf, A6 aqui é um movimento de espera que mantém a flexibilidade da posição, mas é útil em geral, beleza? Cavalo C3, um movimento de desenvolvimento normal, e aqui dama C7, tentando aí dificultar o desenvolvimento do bispo negro sem que sejam criadas fraquezas na ala da dama. Aqui, quando as brancas desenvolvem o bispo negro para E3, você joga bispo B4, que vem com a ameaça imediata de ganhar um peão, né? Você está atacando esse cavalo duas vezes, ele está sendo defendido uma só. As brancas ou quebram o princípio de abertura, né? Voltando o bispo, movendo a mesma peça duas vezes, e aqui elas te dão a iniciativa, ou se não, elas jogam o movimento dama D2, que se coloca em uma cravada. Aqui você joga o movimento cavalo F6. Cavalo F6 explora a cravada do cavalo, que é a única peça que protege aqui o peão de E4. Então, as brancas precisam jogar o movimento F3, solidificando o peão de E4. E aqui você joga D5. Note que as brancas não podem avançar, né? Senão você simplesmente toma o peão. Portanto, aqui, como você colocou mais uma peça atacando o peão, as brancas vão defender o peão mais uma vez, com o movimento bispo D3. E esse movimento extremamente natural cai na armadilha, porque agora você tem a sequência E5 atacando o cavalo. Quando o cavalo recua, você dá o duplo com D4 ganhando uma peça, beleza? É uma armadilha que vem com movimentos extremamente naturais, é muito fácil do seu oponente cair nessa, beleza? E agora nós vamos para a próxima armadilha que as negras possuem, que vem da variação de O'Kelly, que é quando nessa posição as negras, ao invés de jogarem D6 ou se não E6, jogam o movimento A6, que vem com as mesmas ideias que já foram discutidas, né? É um movimento de espera que mantém todas as opções em aberto para as negras, apesar de ser um pouco passivo, tá completamente ok você jogar dessa forma, porque a 6 é sempre um movimento útil na siciliana. Então aqui as brancas vão tomar o centro e você novamente efetua a troca e joga aqui cavalo F6. Nessa posição você não tem um D6 jogado, que costuma parar o avanço de peão. E o avanço de peão parece muito suculento. No entanto, esse avanço de peão justamente cai na armadilha, porque agora você tem dama A5, beleza? Seu oponente vai precisar desenvolver aqui e você toma o peão com cheque. Você vai jogar isso aqui muito tranquilo, com controle central, né? Você tem os dois peões centrais, o seu oponente agora não tem nenhum deles, né?
ele vai provavelmente aqui ou desenvolver o bispo ou propor uma troca de damas, mas nessa posição aqui estamos no quinto movimento e você já está bem melhor, viu, pessoal? Pois bem, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dispara o like e um abraço, pessoal. Até a próxima!